prazer. É muito importante a criança ter um sono saudável, para crescer, para acordar bem, para aprender a dormir sozinha em lugares diferentes. E eu noto que, assim, como a gente estimula isso desde pequeno, a Mariana tem um sono, a maior parte das vezes, muito saudável, né? Eu trocava ela durante a noite, amamentava no escuro, evitava conversar muito com ela de noite. E durante o dia, o soninho do dia, que o neném sempre dorme de dia, normalmente era assim, a gente não fechava o blackout, só fechava a cortina, a gente estava meio aceso, né? E conversava bastante, estimulava mais ela durante o dia, para começar a entender o que era sono e o que era vigília. Eu li livros que falavam sobre estimular bons hábitos na criança, ensinar a criança a conciliar o sono sozinha, e o livro falava que era muito importante a criança ter um objeto de transição. Um objeto assim, que você deixasse o lugar, o quarto da criança, e falasse assim, você não está sozinha, você está aqui com seu bonequinho. E essa bonequinha foi uma boneca assim que eu comprei diferente, é uma boneca comum, né? Não era aquela boneca que você só consegue uma e depois não consegue mais, para poder lavar, vou renovar a bonequinha, ter uma casa na vovó, ter uma que a gente pudesse levar na viagem, nunca perder. E aí sempre ela chamava de H, pequenininha, e ficava dormindo com ela no berço. Até hoje, quando ela dorme, ela pega o bonequinho que fica normalmente atrás da caminha, né, mãe? Mas normalmente às vezes eu chamo de H. Assim, que a família toda já chama de H, o avô e a avó chamam de H. Às vezes, mas às vezes eu chamo de Júlia mesmo. Às vezes eu estava chorando um pouquinho, voltava no quarto e falava de novo, filha, tem que dormir sozinha, olha essa boneca. Isso bem pequenininha. Se tiver qualquer dúvida, é melhor não fazer. Essa história de deixar chorando um pouquinho. Como é melhor não fazer se a criança está doente, com algum grau de ansiedade por alguma coisa que tenha acontecido na escola. Às vezes aconteceu uma confusão com um amiguinho. A criança precisa que você esteja presente e tenha essa sensibilidade de não fazer essa história de deixar chorando um pouquinho no momento que não seja o momento ideal. A existência de uma rotina para o sono é fundamental, né? Que a criança tenha um horário fixo para dormir e que exista um ritual antes de dormir, que ela vai, troca de roupa, escove o dente e comece a dar uma desacelerada, que as brincadeiras comecem a ser mais calmas, mais tranquilas. A televisão, o videogame, o computador não são bons indutores do sono. Todas as telas, os estudos falam que devem ser desligadas 2 horas antes da criança dormir. A gente tenta começar a desacelerar ela, evitar assim, brincadeiras que estimulem muito depois de 7h30, 8 horas da noite. E a gente leva ela para cama, normalmente lê uma historinha que ela escolheu, né, Mari? Os livros que eu li por último foram maiores, né, mãe? É. Foi esse As Férias na Antártica, que é bem grande, minha mãe deu pra mim. E depois que a gente lê, a gente deixa a luzinha um pouquinho apagada, e aí a gente reza, e aí é a hora de dormir. A minha participação é bagunçar com essa rotina. Mas isso é apenas uma brincadeira. Eu concordo com todas essas rotinas para dormir. O sono começa a ser preparado de manhã, né? Com a rotina da manhã, depois chega da escola, faz o dever, janta, antes disso toma banho. Então toda essa rotina diária, ela culmina com um sono de boa qualidade. As crianças têm necessidades diferentes, porque às vezes vai precisar acordar um pouquinho mais cedo, se ela tiver um ritmo um pouquinho mais lento de manhã, ou né, vai poder acordar um pouquinho mais tarde se tiver aquela, né, de levantou, pulou e já consegue sair para a rua. Eu falo para todas as minhas amigas que são mães de primeira viagem, falo sempre assim, cuida do sono do seu filho, porque isso é muito importante, isso vai ser fundamental para o resto da sua vida, porque depois de um tempo, quando já solicita menos, a gente tem uma criança que dorme a noite inteira, isso faz bem para a família, todo mundo fica tranquilo, o pai está descansado, a mãe está descansada e a criança está descansada, que é uma coisa super importante. Então, acho que é muito importante estimular bons hábitos, desde pequenininho. Meu nome é Lívia, eu estou na 19ª semana esperando um menino, o Bento. Desde o início da gestação eu venho percebendo algumas mudanças no meu corpo. E desde então eu venho usando alguns cremes para prevenir as estrias. Eu queria saber se isso realmente ajuda na prevenção. Grávidas são mais propensas sim a ter estrias por conta das alterações hormonais e da distensão do abdômen. O mais importante em termos de prevenção durante a gestação é não ganhar peso excessivamente. Descobriu que está grávida, quer começar a se cuidar antes até de procurar uma consulta dermatológica, uma consulta com especialista,
pode começar pelo uma coisa simples que a gente tem em casa sempre, que é o óleo de amêndoas doces. Pode ser usado, deve ser usado. Beber muito líquido, que é muito importante para a saúde geral da gestante, não só para a saúde da pele. Se as estrias, mesmo assim, aparecerem, tem algum outro tipo de tratamento que eu possa fazer durante a gravidez? A gestante deve evitar tratamentos mais invasivos para as estrias durante a gestação. Peelings estão proibidos, peelings à base de ácidos. Agora, os procedimentos que envolvem técnicas físicas, que não têm agentes químicos, por exemplo, peelings físicos, lasers, carboxiterapia, esses podem ser feitos após a gestação mesmo na mulher que está amamentando. Oi, tudo bem? A gente vai para o intervalo rapidinho. Enquanto isso, vai na nossa página. O endereço está aí na telinha da sua TV. E lá você descobre como o seu pequeno pode participar do nosso programa. A gente já volta. Domingo é dia da Semana do Jô no GNT. Nesse programa eu vou conversar com a Beth Faria, com o linguista Ataliba Castilho, maravilhoso, o grande Tarcísio Meira, o filósofo e professor de ética Renato Janine Ribeiro, e ainda um número musical com o clarinetista Vicente Alexim. Tudo isso domingo às 9 da noite no GNT. Bom GNT para você. Clariderm Clear lançou o desafio: clarear as marcas escurecidas da pele. Se amenizar, se a gente conseguir isso em 15 dias, eu tô super bem, não preciso de mais nada. E olha que clareou. É uma coisa que tá dando resultado e as pessoas estão vendo, né? E vejo que amenizou muito, muito, muito. Além das expectativas. Como eu tô mais clara, minha pele tá mais uniforme. Eu me senti assim, realizada. Clariderm Clear, ao invés de disfarçar, resolve. Melhor revista de personalidade do mundo. 60 anos de tradição. Presente em 70 países, com 12 milhões de leitores. Líder mundial. A revista Ola completa 1 ano de sucesso no Brasil. Sabe como é, né? Sucesso atrai sucesso. Revista Ola, uma revista de personalidade. Assine já. Momentos especiais pedem delicadeza. Ao tocar, ao cuidar, ao amamentar. Sabendo disso, a Loli criou a concha de amamentação que prepara, forma e protege o bico, além de evitar vazamentos. Conchas de amamentação Loli. São 4 modelos para usar durante a gestação e a amamentação. Delicados como o seu carinho. Loli, escolha amar. Hoje em dia, cada vez mais gente usa a homeopatia na hora de cuidar dos pequenos. Esse é o caso da Narayana, mãe do Matheus, de 4 aninhos. Gente, a Narayana é mãe do Matheus, de 4 anos, e trata ele com homeopatia. Como que você conheceu a homeopatia? Bom, na verdade, eu conheci a homeopatia quando eu tinha 9 anos de idade. Eu sofria de crises absurdas de asma, nada me curava. Entendi. Aí minha mãe conheceu a homeopatia e veio me tratar e foi o que me curou. Que bacana! Então você conheceu, viu que dava certo e começou a tratar o Matheus. Desde que nasceu. Pétala, espinho seco, folha, flor, lagarta, pétala. As flores voam e
A homeopatia, ela pode ser usada por qualquer pessoa, de qualquer idade, né? E não tem esse problema de dosagem. A dosagem que se dá para um adulto, ela é exatamente igual à dosagem que se dá para uma criança. Na verdade, a gente não trata doenças, né? A gente trata os doentes. Então, isso é que é muito legal na homeopatia, a integralidade dessas ações. Em momentos críticos, você pensa em usar a alopatia? Assim, não que seja ruim, mas é mais pesada, é uma, como se diz, é droga, né? Entendi. E a homeopatia não, é natural. A homeopatia é uma especialidade médica, ela pode ser usada sozinha ou complementada por qualquer outro tipo de terapia, né? Seja ela natural, né, com acupuntura, com fitoterapia, ou então com a própria alopatia, sem problema nenhum. No Matheus, assim, posso dizer, comparar, porque eu nunca usei outro tipo de medicamento nele. Posso dizer, no caso eu, né, me curei da asma. Demora. Claro que não é um tratamento, assim, rápido. Que nem às vezes você vai tomar um remédio alopático, vai demorar 3 dias, e o homeopático vai demorar 1 semana a 2. Dependendo da doença e dependendo da suscetibilidade dessa criança à medicação e do acerto do profissional ao remédio, nós vamos ter um processo mais lento ou mais rápido de cura. Agora, a gente pede sempre aos pais que tenham um pouco de paciência, em função da seguinte coisa: a doença não começou hoje e a gente não vai suprimir um sintoma como faz um antibiótico, um anti-inflamatório. A gente vai tratar efetivamente a doença e o doente. Então, isso pode requerer um pouco mais de tempo, mas o sucesso no final, eu acho que vale a pena a espera. Agora, com o seu filho, então tem que ser paciente, mas você sabe que você está fazendo um bem para ele, né? Melhor. Até porque se ele precisar algum dia tomar uma medicação alopática, você vai dar? Só se for muito necessário. Que dica que você daria para nós? Tratem seus filhos com homeopatia. Não tem forma melhor e mais saudável, né? É a papa de pera, a gente põe para cozinhar, aí descasca ela e põe para bater no liquidificador. A maçã fica a mesma coisa, sem água, sem nada. Quando a gente está grávida, a gente procura atividades físicas moderadas e que tragam um bem-estar. O Pilates é uma boa saída para várias futuras mamães. Eu conheci o Pilates em 2007, 2008 e dei uma parada, comecei a fazer musculação, mas no meu 4º mês de gestação eu voltei para o Pilates. Eu já fiz Pilates antes da gravidez e quando veio a gravidez, que eu pensei num exercício, eu pensei direto no Pilates. Pensei primeiramente pela estética e quando eu comecei a fazer o Pilates aqui, eu comecei a entender os reais benefícios que o Pilates traz para a gravidez. Na verdade, o Pilates já existe há muitos anos. A gente, na verdade, adaptou os exercícios de Pilates de acordo com as restrições das gestantes, que elas podem ou não fazer. O Pilates ele traz como benefício fortalecimento muscular, estabilidade das articulações, porque como a articulação fica mais frouxa, os músculos fortalecem e dão estabilidade para essa articulação. Então, menos risco de lesão para gestantes. Eu nunca fiz Pilates, essa é a minha primeira vez. A minha professora me explicou que é um Pilates mais leve, mais tranquilo, você não pode contrair muito o abdômen. Tanto é que quando nós fazemos o exercício para o braço, a gente não pode de jeito nenhum contrair o abdômen, como eu estou acostumada a fazer na ginástica. Solta o ar agora, puxa, solta. Minha postura melhorou muito. Dor lombar, que é uma coisa que todo mundo reclama, eu não tive nada. Eu comecei bem no início da gravidez, assim que a médica liberou. Uma das principais reclamações das gestantes são as dores lombares, por essa adaptação da coluna da gestante a esse novo componente do corpo dela, que é o bebê.
o Pilates me ajudou a fortalecer a minha lombar e também a alongar os músculos. Para mim, me deu uma sensação melhor, mais relaxante. Os benefícios para mim em relação ao Pilates, alívio nas dores das pernas, que eu tinha, alongamento, senti que fortaleceu mais as minhas costas, mais os meus braços, bem mais relaxada, bem mais tranquila. E uma coisa que é positiva também é o pós-parto, porque você carrega a criança muito tempo e acho que a musculatura das costas fica bem fortalecida, focando um pouco isso também. Assim que eu tiver meu bebê, eu pretendo voltar, mas com outro foco, com foco para minha postura e também para enrijecer o meu abdômen e outras partes do meu corpo. Manda um beijo, manda. No próximo bloco, você vai ver um bate-papo com a atriz Samara Filippo. A gente já volta. Vamos, senta aqui, enrola. Eu gosto de brincar de comida. E também pode ir dançando assim, pulando. Vamos ouvir o que as crianças têm a dizer. Eu acho que a mamãe fica com medo de escuro. Quebra-cabeça com Chris Nicholas. Daqui a pouco, no GNT. Someone's creating an army. An army of vampires. They're coming here. You have to consider that I might be better for her than you are. You have a choice, and you're choosing wrong. O mais recente filme da saga Crepúsculo vai chegar primeiro na rede Telecine. Isabel Swan, I promise to love you every moment forever. Eclipse, dia 30, sábado, 10 da noite, na superestreia do Telecine Premium. Natura Mamãe e Bebê apresenta o amor que transforma você, seu bebê e o mundo. A massagem dela é uma delícia, é um momento de a gente estar muito conectada. Quando você começa a massagear o bebê, você sente. A mão vai apalpando e vai tocando o bebê e você vai entrando num contato e numa intimidade, numa entrega. É muito emocionante. Ao se entregar plenamente aos momentos de cuidado, ao tocar e massagear seu bebê, você abre espaço para uma conexão profunda que fortalece a cumplicidade e o vínculo entre vocês. Vínculo que nasce no toque, cresce na vida e transforma o futuro. É o maior vínculo, que uma mãe tem é com o seu filho, é com esse ser. Natura Mamãe e Bebê. O amor fundamental. Esta é Irene, 38 anos, separada, sem filhos, atrapalhada, indecisa, não sabe se casa ou se compra uma bicicleta. São dilemas. Muitos dilemas. Dilemas de Irene, com Mônica Martelli. Estreia dia 5 de agosto, 10 da noite, aqui no GNT.
Mania está de volta e quem está com a gente hoje é a atriz Samara Filippo, mãe da Alicia, de 1 ano e 8 meses. Samara, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Imagina, prazer é todo meu. Vem cá, a gente tem um desafio hoje. Aliás, vamos falar sobre os desafios que surgem com o nascimento dos bebês. São muitos, né? A gente tenta se planejar, né? A gente pensa assim, o nome do bebê, o tipo de parto que a gente quer, mas na verdade, na hora H, é muito difícil estar preparada. Eu acho que a primeira preocupação que vem na cabeça é se vem com saúde, vem perfeito, se está tudo bem, como é que vai ser o nosso parto. E eu acho que a primeira coisa que vem, né, quando você descobre que está grávida. Aí depois vão vir diversas outras situações e dúvidas e indagações que vão surgindo no dia a dia, né? É verdade. Eu acho que quando o neném nasce, o primeiro grande desafio mesmo é logo na maternidade, a amamentação, a primeira mamada. Com certeza. Né? Você sonha muito com aquele momento e na hora que ele acontece, o meu foi muito diferente do que eu imaginava. Como foi o seu? O meu também, total. Eu até vi, acho que foi a Ingrid Guimarães que falou uma vez que, nossa, eu vejo essas mulheres nos cartazes lindas, amamentando, parece um conto de fadas. E não é um conto de fadas. Não. É a coisa mais maravilhosa do mundo, é a sensação mais deliciosa que tem, você está alimentando o seu neném, mas tem seus perrengues, né? A adaptação, né? Acho que aquele momento inicial, Exatamente. como funciona o mecanismo, que é difícil de você se adaptar. É de mãe para filho, de criança para criança, de mãe, é diferente de cada uma. Eu falei assim, minha filha vai pegar mole, meu peito, tudo tranquilo, tava com o peito grande, tava cheio de leite. Falei, que ótimo. E não foi. Ela não pegou? Não. No início? Cheguei na maternidade, tive a neném e tal, e aí botei ela no peito e ela não tinha força pra sugar o meu peito, entendeu? Aí tiraram um pouquinho de colostro, né, que é esse líquido inicial que tem no leite materno, que é o primeiro que vem, e deram uma chuquinha pra ela se alimentar, pelo menos. Aham. E aí, como é que a gente faz? Até que um momento, eu chorei, minha mãe entrava, minha avó entrava, Leandro. Porque você ficava frustrada de querer amamentar e não conseguia. E aí entrou uma enfermeira, uma alma que alguém mandou pra mim, falou, vamos. Aí tentaram antes várias posições, vamos tentar assim, e botaram a Alice assim, de cavalinho. Com as perninhas abertas. Abertas, encaixadas aqui assim, na minha Nossa, coxa. que bacana, que curioso. E aqui, ó, tá vendo? Ela em pezinho, então. Ela em pé. Eu deitada na cama, ela aqui em pé. Pegou na hora. E foi... Sabe qual é o problema de amamentação? Sabe aquele sapato que dá bolha no pé, carne viva? Sim, sabe? sim. Era como se eu tivesse que colocar ele de 3 em 3 horas e dar uma volta no quarteirão. Eu descobri que a origem do meu problema é que eu tinha leite demais. Então ele não conseguiu pegar o peito da maneira correta. E você não teve muito leite, passou por todos esses perrengues, mas fez a campanha de doação de leite nacional, Fiquei né? honrada com o convite. Nossa, foi um prazer imenso incentivar, porque tem muita criança que precisa. A gente sabe a importância do leite materno para a criança. E eu acho que o bacana, para quem não sabe como funciona a doação de leite, os hospitais vêm retirar na sua casa. Agora eu, por exemplo, tinha leite para dar e vender. Por que será que tem tanta diferença? Algumas mães têm bastante leite, outras não. Quais são os fatores que influenciariam nessa produção de leite? Intervenções de familiares, dizendo, olha, será que você tem leite, você não tem leite? Isso tudo pode provocar até um retardo na descida do leite e uma diminuição da produção. Outras coisas, por exemplo, é uma mãe que ingere maior ou menor quantidade de líquidos. O grande estímulo para a produção de leite humano é a ingestão de líquidos pela mãe. Então, ingerir bastante líquido e ter sossego já vai produzir um leite materno adequadamente, provavelmente. E ela teve muita cólica, muita, mas eu acho super normal o bebê ter até uns 4 meses ter esses picos de cólica. Porque tá se adaptando também, né? Exatamente. Tá vivendo uma vida. E o meu pediatra falava, eu sugo a chupeta, entra ar, sugo o peito, entra ar, não tem jeito. É verdade. O neném, quando nasce com imaturidade de vários sistemas. Imaturidade neurológica, ainda não está mielinizado o seu sistema nervoso central, imaturidade digestiva, imaturidade respiratória, enfim. E dentro da imaturidade digestiva, como o sistema enzimático da digestão ainda não está totalmente
formado ao nascer, uma das explicações que se dá para a cólica seria essa imaturidade digestiva. Outro fator importante é a aerofagia. O que é aerofagia? Deglutir ar, engolir ar. O neném, quando mama,